que viu Solo Leveling deve ter visto que o Sung, ao longo da sua jornada, acabou conseguindo várias sombras, como o próprio Igris ou o Bero, pro seu exército. Mas será que você conhece todas as outras? Se não, vem comigo que eu vou te falar sobre tudo isso agora. E aí galera, beleza? Quem falou o Ash, galera, antes do vídeo começar, apenas relembrando que esse vídeo vai estar contendo spoilers caso você ainda não tenha dado uma olhada na Webtoon ou na novel. Então, caso sua curiosidade permita, prossiga por sua própria conta e risco. E só lembrando galera, o que seriam no caso as sombras do Sung? Eles teoricamente são manifestações de todos os inimigos que acabaram sendo mortos pela mão do Monarca das Sombras, sendo voltados à vida após o Monarca das Sombras utilizar o seu poder. E sinceramente, eu vou estar falando mais aqui de todas as sombras do Sung do que do Ashborn nesse vídeo, já que diferente do Sung, a gente conhece muito pouco sobre as sombras do Ashborn, seja na novel ou na Webtoon. E galera, tudo isso começou através do sistema que foi implementado no Sung depois que ele acabou aceitando virar meio que o próximo Monarca das Sombras, só que as suas sombras não eram tão poderosas quanto a do Ashborn no começo, coisa que com o passar do tempo acabou sendo mudada ao ponto de elas conseguirem se destacar pra caramba, sendo que a sua sombra mais fraca no seu auge acaba se tornando basicamente a mesma coisa que um caçador de rank S ou até superior. Seria até interessante a gente ter uma boa noção de quais sombras do Ashborn poderiam se destacar no seu antigo exército, já que a gente não viu muito disso na Webtoon e eu acredito que também na novel, e isso é uma coisa que acabaria ficando incrível dentro do anime. Mas agora, parando de enrolação, a gente já vai iniciar com o primeiro da lista sendo o Igris, que foi a primeira sombra que o Sung acabou despertando, e assim como o Bellion, ele era basicamente um dos membros do antigo Monarca das Sombras, servindo como um tipo de emissário para fazer com que o Sung conseguisse dar os passos certos como o novo Monarca das Sombras. E como eu expliquei, infelizmente o Igris teve que ser terrivelmente nerfado para poder sair no X1 contra o Sung, fazendo com que ele conseguisse provar o seu merecimento para ser o novo Monarca das Sombras, já que caso ele tivesse com todo o seu poder, ele daria um soco no Sung e o Sung viraria geleia. Rapidamente, desse modo, com a gente só vendo o poder total dele, depois que ele acaba retornando junto do Sung e as 8 sombras na emboscada que os 3 monarcas fizeram. E ali, galera, a gente viu que não só o cara era brabo, como ele também deu conta do Monarca de Gelo, que era um monarca que, além de sorrateiro, era extremamente difícil de matar. Bero, sendo conhecido como o atual general do exército do Sung, a gente conhece esse cara principalmente no arco da Ilha de Jeju, quando a gente descobre que ele era o rei das formigas naquela época, principalmente porque ele fez uma chacina com vários caçadores de rank S, principalmente do Japão. E como se não fosse suficiente, foi aí que a gente viu o nosso prota entrando em ação pra poder dar cabo do Bero como se não fosse nada demais. E aí a gente vê ele entrando pro time do Sung mais pra frente. Mas não só isso, porque a gente também descobre que ele foi um dos seres mais devotos ao Sung, principalmente porque ele sempre paparicava o prota, fazendo com que ele sempre fosse a sombra que tava rapidamente ali caso o Sung precisasse, como foi na morte do Gogun. E inclusive eu acredito que se o Bero tivesse com o poder adicional que ele teria caso o Sung estivesse 100% com o poder do Monarca das Sombras, ele nunca teria tomado uma surra da Keret na emboscada dos monarcas de início naquela luta. Número 3, Bellion, sendo o primeiro a seguir o antigo Monarca das Sombras, esse cara com certeza é um dos mais brabos que a gente vai ver dentro do anime de Solo Leveling, principalmente porque ele também foi o general de todo o antigo exército do Ashborn na época que ele ainda tava na ativa. E graças a tudo isso, a gente vê um X1 entre ele e o Bero, mais pra frente fazendo com que o Bero perdesse, sendo completamente humilhado. E pra que não houvesse mais problemas e desavença entre esses três, que no caso era o Bellion, o Bero e o Igris, o Sung acabou colocando o Bero como general, enquanto o Bellion seria o grande general e o Igris seria as costas do Sung para que não houvessem problemas no futuro. E infelizmente essa é a grande luta, ou única grande luta que a gente vê do Bellion dentro da Webtoon, porque depois dessa luta eles nem ao menos botam o cara para lutar com tanta relevância contra outro oponente, mas talvez na novel isso tenha sido um pouquinho diferente. Número 4, Grid. Essa é uma das sombras que com certeza seria uma das sombras mais poderosas que o Sung poderia ter, afinal até o próprio Monarca Bestial reconheceu que essa sombra seria um grande guerreiro no passado. E para aqueles que não sabem, o Sung só transformou ela numa sombra porque ele acabou mexendo com o Dio anteriormente, colocando até o Thomas para fazer parte dos esqueminhas dele tentar dar certo. E por causa disso, foi esse o motivo pelo qual o Sung acabou transformando ele numa sombra, transformando ele em uma das sombras mais poderosas que existiam dentro do seu exército. Número 5, Tusk. Essa é uma sombra que acabou aparecendo quando o Sung estava ajudando uma galera dentro de um portal, onde o Sung carregava todos os equipamentos dos caras, fazendo com que eles pudessem lutar sem nenhum problema. E tudo isso acaba tendo meio que uma reviravolta complicada, porque eles acabam sendo emboscados por um grupo de
orcs superiores, fazendo com que eles fossem dirigidos para onde estava o salão do grande orc. E por causa disso, é aí que eles são basicamente massacrados, fazendo com que o Sung tivesse que entrar em ação, fazendo ele até pedir para poder salvar a pele dele. E galera, o Sung faz uma chacina com todos esses orcs, recrutando todos eles para entrarem dentro do seu exército. E sem falar que o Dima é uma ótima sombra para poder lutar entre longas distâncias, já que a gente viu que no combate contra o Antares, ele foi responsável por fazer incapacitação de comunicação e impedir que outros monarcas conseguissem utilizar o teleporte para poder fugir do local. Aproveitando que vocês chegaram até aqui, caso vocês queiram contribuir de alguma forma para que a gente continue a trazer esse tipo de conteúdo pro canal, se inscrevam no canal e deixem o like, porque esse é um momento ou uma forma de vocês ajudarem a gente a trazer conteúdos, por exemplo, de solo ou debate ou Mushoku Tensei ou qualquer outra obra que a gente traz aqui pro canal, e vocês contribuem pra gente bater a nossa meta de 800 inscritos. Fechou? Agora bora continuar. O tanque, esse é um urso que ele acabou conseguindo na época que ele entrou dentro de um portal vermelho junto com uma caçadora de baixo nível, fazendo com que todo o resto da galera conseguisse também sobreviver graças a ele, porque se não fosse pelo fato de ele ter transformado esse urso de gelo em uma das suas sombras, talvez ele não tivesse conseguido derrotar os elfos de gelo que vieram para matar todo mundo que existia dentro do local, o que também fez com que ele transformasse outro caçador de rank E que queria matar todo mundo ali, simplesmente pelo fato de ele ter abandonado os caras e ao mesmo tempo ver que eles estavam bem, apenas porque o Sung conseguiu proteger eles. E aliás, ele é o próximo que a gente vai estar falando. P7 Iron, infelizmente, como eu expliquei no passado, a gente viu que esse era um caçador de rank A que estava governando meio que o pessoal para poder fazer com que todos eles conseguissem se sair bem dentro dessa DG, só que logo depois acaba dando tudo ruim, porque eles descobrem que esse portal era um portal vermelho no qual eles ficaram presos, fazendo com que eles se separassem entre os mais fortes e os mais fracos, pelo menos por assim dizer. E na hora que isso rola, é aí que o Sung começa a entrar em ação, botando todo mundo pra ficar debaixo da sua asa, principalmente porque ele tava com uma de menor e uma caçadora inexperiente junto dele nessa situação. Daí quando esse caçador de rank acaba vendo que todos eles estavam bem e comendo sem nenhum problema, como se nada do que ele tivesse passado tivesse importância, é aí que ele começa a surtar, atacando todos eles ali, fazendo com que dali em diante o Sung botasse o cara em xeque e transformasse ele na sombra amada Iron. Número 8, Kaizo, esse é um dos dragões que acaba sendo recolhido pelo exército do Sung após o Prota ter enfrentado a cópia do Baran, o monarca das chamas brancas, dentro do sistema. E tudo isso acabou servindo para que o Prota conseguisse o seu mais novo pet, transformando o Wyvern do Baran em seu para fazer de montaria, mas futuramente chegando até ter um fim trágico depois que ele se sacrifica para que o Sung sobrevivesse num disparo de chamas que o Antares lançou ele no combate final. Número 9, Dima. Infelizmente essa é outra sombra que não teve muita relevância, principalmente porque o Sung acabou pegando ela numa DG qualquer, só que ela acabou conseguindo um grande destaque, ou pelo menos um pouco de destaque maior do que as outras sombras, porque ela era um boss que existiam dentro dessa DG, e mesmo com isso, ainda assim, ela não teve um grande momento dentro da obra como os principais, fazendo com que ela também fosse uma das sombras mais esquecidas na obra inteira. Número 10, Kamish. Infelizmente, essa é a sombra que menos teve tempo com o Sung, porque ela já tinha passado um bom tempo desde que todos os 5 caçadores de rank nacional tinham matado ela no passado, só que ainda assim, ela fez parte do exército do Sung depois que ela ergueu, após ele ter chamado por ela, e mesmo não tendo participado por muito tempo da obra como um todo, ela ainda assim foi importantíssima para que o Sung conseguisse ter informações sobre o Antares, fazendo com que dali em diante ele soubesse quem era o inimigo mais poderoso dele e como ele poderia enfrentá-lo caso ele obtivesse as informações corretas. Para finalizar, galera, quem não conhece a obra, saiba que essas não são as únicas sombras do Sung, porque ainda existem várias outras sombras que não foram muito destacadas, como por exemplo os dragões que o Ashborn tinha matado do Antares, os gigantes que o Sung matou dentro do Japão para poder acabar com toda aquela chacina, além dos cavaleiros que ele também ganhou depois que ele matou o Igress na DG feita pelo sistema, e fora as formigas que ele também conseguiu adquirir dentro da ilha de Jeju na época que ele bateu de frente contra o Bero, só que essas aí servem mais para carpintaria do que para luta em si, fazendo com que ele conseguisse um castelo gigantesco, como se fosse um tipo de mansão perfeita. E é até engraçado porque nessa hora a gente vê um dos caras formando uma bandeira e fincando lá em cima para declarar que aquele era o castelo do Sung. Fora que em outro momento a gente vê que o Sung e o Bero estavam lutando justamente porque eles estavam esperando o emboscado dos 3 monarcas nesse momento, fazendo com que eles destruíssem toda a associação de caçadores coreana, pelo menos dentro do local de treinamento. E por causa disso a gente já vê o Sung ligando todo preocupado para saber o que o presidente atual ia dizer, falando
falava que não era pra ele se preocupar, porque ele tinha várias formigas que serviam pra carpintaria e construção, e caso ele quisesse, as formigas poderiam deixar aquela sala de treinamento até melhor do que ela já estava antigamente. Pessoal, caso vocês queiram saber de mais momentos, eu posso até fazer um vídeo sobre os melhores momentos de comédia dentro de Solo Leveling. Só que é claro, para que vocês não percam quando tudo isso acontecer, ou por exemplo, queiram mais vídeos de solo, ou debate, ou qualquer outra obra que eu traga pro canal, se inscrevam no canal, deixem o like, compartilhem pra galera e não esqueçam de ativar o sininho na hora das notificações. Afinal, isso é uma coisa que vocês contribuem pro canal pra que a gente continue a crescer. E do mesmo jeito, vocês recebem vídeos novos e em primeira mão, rapidamente, quando fizerem isso. Eu vou estar deixando também uma playlist aqui embaixo, caso vocês queiram estar dando uma olhadinha no conteúdo de Solo Leveling, ou debate, ou qualquer outra obra. E por hoje era isso, galera. Valeu, falou, fui!